Fala galera, estamos aqui com Super Xandão. Super Xandão Forever. Double Biceps. Toma, já para começar exalando energia. Eu vim aqui na casa do Xandão fazer uma visita pro terraplanista hoje mais influente aí do YouTube e da Twitch. E eu separei 10 perguntas para fazer para ele, então acompanha aí que depois da vinheta a gente vai soltar o vídeo. Bom, Xandão, primeira pergunta é: quem é Super Xandão? Super Xandão é a força incontrolável da natureza, né? Necessária no momento atual. Super Xandão é a maneira como eu encontrei de expor, através dos meus sentimentos, da minha maneira como eu interpreto a realidade, de uma forma mais compatível com a realidade da molecada aí de hoje em dia, expor a maneira como eu interpreto as coisas à minha volta. Eu creio que dentro de nós, todos somos super, todos nós temos a capacidade de ser pessoas melhores. O ser humano ele é uma mistura de anjo e demônio e cabe a nós estimular a parte boa e fazer com que adormeça a parte ruim. Então quando o Xandão diz que é Super Xandão, é porque todo dia na minha vida eu luto para dar o meu melhor, para ser uma pessoa melhor e conseguir mostrar isso para as pessoas como fonte de motivação. Que você sempre tem o caminho certo a ser escolhido, que sempre, na maioria das vezes, será o mais difícil. E as pessoas optam por não escolhê-lo na dependência daquilo que seja mais fácil, que é o outro caminho. E aí as pessoas acabam sucumbindo. Então, ser Super Xandão é exatamente isso. Por que o último herói da Terra? Porque diante do quadro, né, que nós vivemos hoje, diante do contexto, da maneira como as pessoas se comportam perante os problemas sociais, pessoais e N outros, eu percebo que as pessoas, elas sempre optam por tomar uma decisão que não condiz com aquilo que eu faria se estivesse no lugar delas, né? Eu vejo que as pessoas estão mais interessadas sempre nelas mesmas do que no coletivo, no todo. Então quando eu digo último herói da Terra, eu quero dizer que eu sou um cara que, em primeiro lugar, eu penso nos outros. Qual a melhor maneira de você escolher um caminho que beneficie tanto a você quanto as pessoas à sua volta, no sentido de progresso, entende? Eu não vejo mais as pessoas tomarem atitudes consentâneas com isso. Então, o último herói da Terra se encaixa perfeitamente nisso, né? Nessa questão de você querer mudar a perspectiva de visão das pessoas, interpretar a realidade à volta delas de uma maneira melhor, fazer com que isso contamine, esse é o principal, contamine as outras pessoas que estão em volta dela. E aí sim, todo mundo trabalhando numa espécie de sinergia de pensamento e todo mundo querendo progredir, pessoas evoluindo como seres humanos e não evoluindo do ponto de vista de materialismo, superficialismos, esse tipo de coisa. Então, para mim, um herói, uma pessoa que é super e ela está preocupada com todas essas questões que o Xandão acabou de falar, ela está preocupada ainda mais, ainda além a respeito disso, de fazer com que todo mundo trilhe seu próprio caminho de campeão e consiga evoluir como ser humano. Então eu acho que esse é o papel de um herói. Por isso que eu sempre faço essa brincadeira de último herói da Terra, porque eu creio que eu consigo trazer essa imagem de um herói no sentido de poder dar um exemplo positivo para as pessoas e mostrar para elas um caminho diferente a ser seguido, que melhora a vida delas. Então, Xandão, o que é trilhar um caminho de campeão? Você percebe que tudo está ligado, né? Uma coisa na outra. Super Xandão, último herói da Terra, trilhar um caminho de campeão. Trilhar um caminho de campeão quer dizer que você, na sua vida, você precisa entender uma coisa. Para você encontrar as respostas que irão fazer com que você preencha o seu interior, que você se sinta preenchido como ser humano, você precisa trilhar o seu caminho de campeão. Porque existe um caminho para todos nós aqui. Você pode encontrar pessoas que pensam como você, têm pensamentos parecidos, que agem de maneiras parecidas, mas isso não significa que você tem que trilhar o mesmo caminho que essas pessoas. Você tem o seu. As coisas aqui estão programadas para acontecerem de uma determinada forma. Você precisa encontrar isso daí, entende? Então trilhar o seu caminho de campeão pressupõe você focar em si mesmo, em primeiro lugar, entender aquilo que funciona para você na sua vida, aquilo que melhora a sua qualidade como ser humano, como eu falei, aquilo que traz tudo que você tem de bom e faz adormecer o que você tem de ruim, usar isso para bater de frente com o mundo, que é uma farsa, porque se você, trilhando o seu caminho de campeão, começar a ir pro lado do mundo, começar a aceitar todas as coisas que o mundo te oferece, você vai sucumbir.
E trilhar um caminho de campeão é diametralmente oposto disso. É você ir contra a correnteza. É você trilhar o seu caminho, aprender, desenvolver o seu interior, porque o ser humano, eu acredito, pelo menos do meu ponto de vista, que o desenvolvimento real do ser humano aqui, o real sentido da nossa vida, é o autodesenvolvimento. É aquilo que tem dentro. Depois as coisas de fora vão mudando. Primeiro, para um ser humano poder mudar as coisas externas a ele, primeiro ele tem que mudar o interior dele. Ele precisa progredir dentro. Isso é trilhar um caminho de campeão. Exatamente isso. E quem segue o caminho do mundo, basicamente, está trilhando um caminho de perdedor. Sem dúvida, porque o Martinzão sabe, melhor ainda do que o Xandão, um cara que muito inteligente, que já passou por mais situações ainda de vida do que o Xandão, sabe exatamente o que eu estou falando. Que o mundo, infelizmente, hoje, é uma farsa. Infelizmente, o ser humano hoje ele consegue aproveitar muitas poucas coisas do mundo. O mundo ele foi feito para que nós pudéssemos ser prósperos aqui. Porém, as coisas não aconteceram dessa forma. Então, N táticas existem hoje, através de consumismos, materialismos, superficialismos, coisas rasas, de fazer com que o ser humano dê atenção para coisas que não vão preenchê-lo. É só uma falsa ideia de preenchimento, quando na verdade por dentro ele fica cada vez mais vazio. E aí para ele se perder nisso tudo, fica muito fácil. Rapidinho. É muito fácil, entendeu? E aí aí você entende por que as pessoas hoje em dia, daí, na verdade, já não começou a perceber por que as pessoas à minha volta, elas sempre tomavam decisões diferentes da que eu tomaria. Porque eu percebi que elas estavam cada vez mais entregues para o mundo, entende? Sim. Elas não pensavam mais por si mesmas, elas não buscavam seguir o que a intuição delas dizia para elas, entende? Elas seguiam aquilo que era mostrado para elas, que o mundo fazia com que elas seguissem. Xandão, sempre fui, né, contra isso, sempre agindo contra a correnteza do mundo. Por isso que eu digo, né, que esse é o caminho do campeão que as pessoas devem trilhar. O que a Terra plana representa para você? A Terra plana, para mim, assim, o principal da Terra plana é liberdade. Mas não é liberdade, essa falsa liberdade que as pessoas pensam que elas têm, esse conceito de que liberdade é você poder ir até lá e voltar, ir para cá, para lá, não é isso. Que até isso estão tirando. Né? Exatamente, até isso tiram. O que existe é uma falsa liberdade, né? Não é bem assim que funciona. Mas enfim, liberdade a respeito do Terra plana, para mim, começa no pensamento. Procure pelo livro O Universo que Não Te Apresentaram. E comece a entender que você nasceu para ser livre. E que cada pessoa possui um propósito nesta vida. Link na descrição. Uma pessoa que começa a estudar sobre Terra plana, essa pessoa sim começa a ser livre. Por quê? Porque o pensar dela flui de maneira melhor. As coisas começam a se encaixar. E um ser humano, para ele ser livre, primeiro, ele tem que ser livre no pensamento. E dentro dele, ele tem que sentir que o espírito dele está trilhando o caminho dele. E trilhar o seu caminho é buscar a verdade. Então, quando o assunto Terra plana chegou na vida do Super Xandão, isso modificou muito a minha vida. Para melhor, para muito melhor. Por quê? Porque, como eu disse, eu já era um cara que eu batia de frente com a correnteza do mundo há muito tempo. Né? O meu despertar começou cedo. Eu sempre interpretei a realidade de uma maneira diferente das pessoas à minha volta. Mas até então eu não tinha contato com o assunto Terra plana. Quando tive contato com esse assunto e comecei a estudar essas questões, aí a minha capacidade de raciocínio, a minha liberdade no pensar, e entender o contexto maior de como as coisas realmente funcionam, isso sim me preencheu por dentro. Eu senti ali, de maneira categórica, que eu estava trilhando o meu caminho de campeão. Porque eu sentia cada vez mais que eu estava próximo da verdade, próximo daquilo que fazia sentido, não sentido no que concerne as coisas do mundo, dentro de mim. Esse é o ponto-chave da questão. O ser humano livre é esse. É que ele tem um espírito dentro dele que ele sente euforia quando ele se depara com um assunto e ele percebe que aquele assunto se encaixa na vida dele, que aquilo faz sentido para ele. Aquela euforia que você sente, aquela sensação boa de que você está próximo a uma verdade, algo que você vai poder utilizar na sua vida como forma de potência, isso é muito gratificante. É a melhor coisa que o ser humano pode encontrar aqui nessa existência. Por isso que eu digo que, para mim, o caminho de campeão também, né, de todas as pessoas, é esse autodesenvolvimento, essa busca pelo conhecimento verdadeiro, aquilo que soma na sua vida, coisas que vão te beneficiar e não prejudicar. Só fazendo um adendo aqui, as agências espaciais hoje mundiais, elas mostram uma teoria de habitação em diversos planetas, em viagens espaciais, e a pergunta que a gente se faz é o que isso muda na vida do ser humano aqui, na verdade? Não tem interferência nenhuma. Eles acabaram com a Terra, acabaram com o nosso povo, transformaram a grande massa em zumbis e ficam dando esperança de viagem espacial que não faz sentido algum, e nem da Terra eles cuidam. Sem dúvida. Como você disse, a situação aqui não muda em nada para a vida das pessoas. Já do meu ponto de vista eu vejo o quê? Que piora.
Para mim, a situação do ser humano aqui nessa existência é cada vez mais decadente. O ser humano cada vez mais traz à tona tudo aquilo que não presta e usa isso como potência na vida, contaminando as pessoas à sua volta com coisas ruins, estímulos péssimos, que fazem com que o ser humano sucumba, em vez de focar em coisas boas. Tanto se fala em agências espaciais, explorações espaciais, falando que vão levar vida para outro planeta, e blá blá blá, blá blá blá. Mas a pergunta que não faz é o seguinte: e aqui na nossa morada, na Terra, como estão as coisas? Como que o mundo gira aqui? Como que as coisas acontecem? Né? Aí a gente entra em questões políticas que estão interligadas a isso, não é só uma questão de terra plana ou terra globo. Existem N questões, porém tudo está interligado, entende? Então para mim não faz sentido nenhum essa questão de falar que você vai levar, estamos avançados, somos pessoas evoluídas, a ciência avança demais, nós estamos levando pessoas para outros planetas. Cara, tudo bem, diga-me, qual é a diferença que isso faz aqui pro melhor? Na nossa vida, na vida das pessoas. Sendo que cada dia que passa, sai ano, entra ano, a gente vê que a situação de miséria só aumenta. Escravização do povo. É a pergunta que eu faço, que não tem resposta, né, para essa pergunta. Antes da gente entrar nas questões políticas, que eu acho um tema muito interessante, eu queria saber o que significa para você academia, treino e disciplina. Bom, eu não comecei tão cedo na academia, mas na minha vida eu sempre pratiquei esportes. E o esporte sempre foi uma maneira de eu conseguir utilizar a minha energia, o meu estoque de energia infinito, que o Xandão brinca com vocês, né, que o meu estoque de energia é infinito, de uma maneira produtiva que fizesse com que, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando o meu corpo, a parte física, melhorando o desempenho físico do meu corpo, a saúde e, em primeiro lugar, o espírito. Porque a atividade física, o sentido dela, não é você praticá-la para mostrar um corpo bonito para as pessoas, para colocar isso como uma maneira de ostentação de um corpo. Isso é muito vago, isso é muito raso, não tem nada a ver com isso. Quando eu digo que faço, que eu trabalho com o meu corpo e com a minha mente, em primeiro lugar, é porque o meu espírito pede isso. Ele pede com que eu vá lá e me movimente. Quando eu me movimento, faço academia, sigo a minha disciplina, que é rigorosa em relação à dieta, treino, descanso, eu gosto disso. Faço isso porque, em primeiro lugar, eu me sinto bem interiormente falando. Eu sinto que eu estou sendo preenchido. Eu sinto que eu fortaleço cada vez mais o meu espírito e, consequentemente, obviamente, a carcaça. Entende? Quando vocês olham para o Xandão e falam, Xandão, como que eu chego num corpo desse, por exemplo? Muitas pessoas fazem essa pergunta para mim. Como que eu chego no seu corpo e tal, né? Você acha legal ter um corpão desse para mostrar para as pessoas? Nunca se tratou disso. Eu não me importo com isso, não é essa questão de mostrar corpo às pessoas. Sempre fiz a minha atividade física, a academia, no sentido de evoluir o meu interior. E, consequentemente, o meu exterior também. Então, a disciplina ela está totalmente ligada a essa questão. Porque se você não é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tem convicção, e para ter convicção você precisa ter um espírito forte dentro de você, você não cria convicções assim, sendo uma pessoa maleável, você tem firmeza. Você tem que sentir aquilo que você quer fazer e tem que colocar em prática. Realizar aquilo da maneira como deve ser realizado. Isso é disciplina. É fazer o que deve ser feito, durante o tempo que tiver que ser feito, da maneira que tiver que ser feita. E aí você vai lá e coloca em prática e as coisas vão mudando. Se isso for consentâneo com o que você sente dentro de você. Jamais tome uma atitude, e isso engloba tudo, não é só questão de corpo, qualquer coisa. Jamais tome atitudes pensando no que as pessoas à sua volta irão pensar ao ver você. Não é assim que funciona. Como você se sentiria fazendo esse tipo de coisa? Então o impacto que a academia teve na minha vida é enorme, porque ela já me ensinou desde cedo a ter essa disciplina, a ter essa mentalidade, esse mindset de cuidar de mim, do meu interior, de buscar por coisas que me preenchiam por dentro e consequentemente fazer com que eu evoluísse por fora também, entendeu? Um corpo aqui por fora forte, né, uma carcaça grande, bem construída, a construção de músculos, pressupõe em primeiro lugar um cara que tem um espírito forte por dentro, entende? Então, veja que tudo está interligado. É o que o Xandão sempre fala para vocês nas minhas streams e tudo mais, essa essência da musculação. Não só da musculação, eu digo musculação porque é o esporte principal na minha vida, mas seja lá de qualquer outro esporte que você goste de praticá-lo, entende? Quando você entende a essência, o fundo, o conteúdo por detrás das coisas, tudo se encaixa perfeitamente e as coisas ficam melhores, entendeu? Bom, retomando agora, já que você havia citado na questão anterior, sobre política, o que você acha da democracia? Esse modelo que hoje ele é difundido na grande maioria dos países do mundo. Sim. Bom, democracia, do meu ponto de vista, farsa. Eu não vejo democracia acontecendo, tá?
Quando eu ouço a palavra democracia, eu imagino uma sociedade onde todos participem de maneira ativa, não só da riqueza, mas também dos atos que são realizados em prol do bem maior, da coletividade. Eu não vejo isso acontecendo. O que eu vejo é um teatro. Eu não consigo imaginar um povo, no caso do Brasil, falando aqui do Brasil porque aqui é onde o Xandão vive, aqui é o país que eu amo, né, é o povo que eu gosto. Eu não consigo imaginar você falar em nação brasileira, um país democrático, onde nós somos escravos de dívida, de bancos, grandes banqueiros, onde nós estamos vivendo numa espécie de colônia, né? Onde nós vemos que todas as coisas boas que nós temos aqui dentro do nosso território, que poderiam ser trabalhadas, e aí eu englobo questões minerais, questões de água, né, o subsolo, agricultura, sol, a condição de sol que nós temos aqui no Brasil, tudo isso, eu não vejo tudo isso sendo utilizado a favor do povo. E não vejo também essas questões serem apresentadas para o povo, para que eles possam entrar num consenso, com base na verdade, porque para que haja um consenso no sentido de progresso, a verdade precisa ser explícita, precisa ser trazida à tona. Não é isso que eu vejo. Eu vejo um teatro, eu vejo as pessoas sendo jogadas de um lado para o outro, na dependência dos interesses de quem está no poder. Então, para mim, democracia, obviamente, não tem nada a ver com isso. Eu vejo que a atividade política, como ela é descrita, né, e deveria ser realizada, nos grandes clássicos de livros que você lê, os livros antigos, é uma atividade que pressupõe um grupo de pessoas que tomam atitudes para o bem da nação. São pessoas que estão preocupadas com o povo. Então, democracia para mim começa aí. E o povo participando ativamente disso, sabendo da verdade por detrás das coisas, sabendo onde está a raiz dos problemas, né? E podendo, aí sim, tomar decisões e criar uma espécie de consenso onde as pessoas trabalhem para melhorar a qualidade de vida geral. Isso para mim seria democracia. Todo mundo participando ativamente da riqueza, das decisões, em primeiro lugar sabendo da verdade. Aqui no Brasil nós temos um problema sério, que as pessoas não sabem nem da verdade. Você não vê as pessoas falando sobre dívida pública, você não vê as pessoas falando sobre o desperdício, a entrega de minérios que nós temos, que o nosso país, o Brasil, é o mais rico do planeta em minério, questão mineral, nós somos o mais rico, e tudo isso é doado, é entregado a preço de banana para o exterior. Em contrapartida, nós compramos os produtos deles pelos preços que eles nos determinam. Em contrapartida, nós temos uma dívida pública que está chegando quase na metade do nosso PIB, todo o nosso dinheiro é desviado para pagar juros para banqueiros. Não vejo as pessoas debatendo essas questões. Eu vejo pessoas divididas entre esquerda e direita, aquele mesmo papinho, aquela mesma conversa fiada de sempre, onde não leva a nada. É uma moeda, são os dois lados de uma moeda que não compra nada. Então, eu vou até fazer um adendo aqui. É engraçado, né? Quando a gente pega, por exemplo, a Bíblia para ler, nós não vemos uma democracia lá, nós vemos um governante, um rei. Sim. Né? Não que eu defenda a monarquia, mas eu acho que tem que ter um cabeça que defenda o povo, que faça as coisas pelo povo. E numa democracia você não consegue fazer isso porque quem escolhe aquela pessoa é o próprio povo. Na própria Bíblia, quando foi escolhido alguém, que o povo resolveu escolher alguém, sim, mataram o Messias e escolheram Barrabás. Exatamente. Uma observação que eu faço. Democracia, do ponto de vista do Xandão, é fraude. Fraude, e não só isso, é sinônimo de bagunça, de baderna. É assim que eu vejo. É uma maneira de você bagunçar o quadro geral, você fazer com que o povo se perca, como um barco no oceano que fica na dependência do vento mais forte que vem de um lado ou vento do outro, da maré mais forte, e ele fica lá assim, ó, vai para um lado, vai para o outro, e não tem um sentido, não tem um norte, entende? Então eu concordo plenamente com isso que você está dizendo. Qual que seria então o seu modelo político? A gente tem uma aptidão por algum modelo político, qual que seria o seu? Para mim, modelo ideal, que traria o progresso real para o nosso povo, é o nacionalismo. O nacionalismo consentâneo com as ideias do já falecido Dr. Enéas Ferreira Carneiro, que também é um homem fantástico. Infelizmente não tive como conhecê-lo, né, por questões de tempo, né, de diferença de idade. E depois que eu comecei a ler sobre as ideias do Dr. Enéas, o que é o nacionalismo, a minha mente mudou. Mudou muito. Porque eu nunca fiz parte nem de direita nem de esquerda. Eu sempre via que isso era farsa. Eu enxergava já desde muito cedo, mesmo não tendo um conhecimento aprofundado, por isso que eu digo que o meu despertar foi cedo. Eu já enxergava tudo isso como um teatro. Eu via que as coisas ali não batiam, entende? Eu não entendia qual era a vantagem de um nem do outro. E aí, quando eu comecei a me deparar com as ideias do Dr. Enéas, e é por isso que eu indico para as pessoas também nas streams do Xandão a irem até o canal do Enéas TV, Fabinho Santos, pessoas incríveis que falam sobre esses assuntos. Brasileiro de Aço. Brasileiro de Aço.
Quando comecei a me deparar com as ideias do Dr. Enéas, tudo começou a fazer sentido para mim. E aí eu percebi de vez que política, direita e esquerda, é uma farsa, é apenas um teatro. Que nós, o nacionalismo, nós pregamos que para que, em primeiro lugar, nós consigamos a soberania nossa. Defender aquilo que é nosso, a nossa língua pátria, que é o maior patrimônio de um povo. Hoje nós temos um povo que não sabe nem se comunicar, as pessoas não sabem mais conversar e falar o português corretamente, e estão mais preocupadas em saber o inglês do que o português. Nós não estamos preocupados com as nossas riquezas verdadeiras, que é dali que surge o dinheiro, o papel pintado, porque hoje também existe um conceito falso no mundo de que riqueza verdadeira é o papel pintado, quando não é. Isso é uma farsa, é uma mentira, né? Inclusive tem alguns caras que têm a cara de pau ainda de falar que dinheiro é commodity. Não, isso é totalmente errado. Então eu não vejo as pessoas valorizarem as nossas riquezas e transformar essas riquezas, aí sim, em potência, em poder fazer com que o nosso país consiga emergir, criar os nossos produtos, criar as nossas indústrias, fortalecer o que nós temos aqui no nosso território. Não vejo falar sobre investimentos na agricultura, que nós temos também um potencial para a agricultura, que nós poderíamos triplicar a nossa safra. É uma questão de investimento, mas as coisas não são feitas dessa forma. Então existem N fatores que o nacionalismo aborda no sentido de criar o progresso verdadeiro para o nosso país, e essas decisões não são tomadas. Entende? Então isso se encaixou perfeitamente para mim. Eu comecei a reparar que, para nós nos desenvolvermos, em primeiro lugar, precisamos estar preocupados conosco, com aquilo que é nosso, valorizar o que é nosso, e digo, essa ideia está alinhada com o que eu já estava falando no começo, sobre trilhar um caminho de campeão. Tudo isso está interligado, porque se nós criássemos esse conceito de que somos campeões, somos super, e temos que trazer o melhor do ser humano à tona, essa questão política se tornaria muito mais fácil também. As pessoas seriam mais humanas. Elas entenderiam o valor não só do ser humano, mas o valor daquilo que existe na nossa terra também, dos nossos irmãos aqui, que nós temos essa ligação. E aí sim nós poderíamos tomar atitudes, de novo, consentâneas com o interesse verdadeiro, que não é o progresso só material, é o progresso do ser humano, a evolução espiritual do ser humano e, consequentemente, as coisas externas a ele também irão mudar. Entende? Então o nacionalismo engloba tudo isso. Esse é o modelo para mim. É claro que assim, aqui nós poderíamos falar sobre horas, né? Sobre os pontos, ponto por ponto, o que deveria mudar, o que não deveria mudar. Mas de uma maneira geral falando, eu acho para mim que a base é essa. Tudo começa assim. Se nós quiséssemos mudar o país para melhor, o assunto teria que partir desse início que nós estamos comentando aqui agora. Exatamente. Acho que o pessoal que segue meu trabalho no canal Sem Hipocrisia já sabe que eu também sou nacionalista. E duas coisas que acabaram me aproximando do Xandão foi exatamente terra plana e nacionalismo. Sim. E as coisas acabam se encontrando e se encaixando também, tanto no modelo terra plana quanto no nacionalismo. Quando você se expôs como terraplanista e como nacionalista, você recebeu diversas críticas e várias pessoas tentaram assassinar sua reputação. Sim. Assim como fizeram e fazem comigo, né? Como que você lida com isso? Sinceramente, não ligo. Essa é a verdade absoluta, né? As pessoas que acompanham a stream do Xandão desde o início sabem, eu já comentei lá, eu falei para elas o seguinte: eu não estou aqui para ter fama, dinheiro, esse sucesso, esse conceito de sucesso e fama que as pessoas têm hoje em dia, que para mim não passa de uma farsa, não é nada disso. Eu simplesmente liguei a câmera, joguei o meu jogo e comecei a expor a minha maneira de interpretar a realidade à minha volta, sem me preocupar com o que as pessoas iriam falar a meu respeito, porque eu nunca me preocupei com isso. E a minha vida, a minha trajetória de vida, todos os meus atos até hoje comprovam isso. Se você conversar com pessoas que são próximas a mim, elas falam, elas afirmam isso. Eu nunca me preocupei com o que as pessoas falam a meu respeito. A minha preocupação é em mudar a vida de uma pessoa para melhor. Então, quando o Xandão vai lá e toma uma atitude, eu aprendo algo novo, que faz uma diferença absurda na minha vida, no sentido de progresso, de melhora, tanto como ser humano, como as coisas à minha volta, eu tenho a necessidade de compartilhar isso com as pessoas. Então, o meu pontapé inicial nas streams foi esse. A minha ideia de stream é exatamente isso. E é isso que eu faço até hoje. Eu fico sempre conversando com as pessoas nas minhas streams, no Instagram, nas redes sociais, a respeito de coisas que faz sentido para a minha vida e que melhoram a minha vida. E eu sabia desde o início que, quando eu chegasse no assunto terra plana e política, as coisas se desenrolariam para esse lado. Porque gera uma polêmica hoje em dia. Mas gera polêmica por quê? Porque as pessoas não trilham o caminho delas. Elas não vão até lá e buscam a informação por elas. Elas esperam que outras pessoas venham e coloquem informações na cabeça delas. E é aí que está o problema. Aí você está fazendo tudo errado. Isso não é trilhar um caminho de campeão. Xandão, o que eu fiz durante toda a minha vida? Analisava um lado da história e o outro.
percebia pra mim que aquilo não condizia com a realidade, que era tudo uma farsa, um teatro. Então o que eu optei? Por trilhar o meu caminho. Eu fui atrás das informações. Foi aí que me deparei com terra plana, com nacionalismo. Foi aí que as coisas começaram. O quebra-cabeça vai se encaixando, Sem né? dúvida. Esse é o ponto-chave da questão. Então, quando as pessoas vêm e tentam assassinar a minha imagem, falam que o Xandão é burro, ou que qualquer termo assim pejorativo em relação à minha imagem, né, tentam denegrir a minha imagem de alguma forma, eu não me importo com isso, nem um pouco. Porque para 5% de comentários que eu tenho negativos, eu tenho 95% de comentários positivos. Muitas pessoas vêm falar pra mim e é isso que me dá motivação para continuar o trabalho. As pessoas vêm no Instagram, vêm na Twitch falar comigo, vêm no WhatsApp também, descobrem meu número do WhatsApp, vão lá mandar mensagem falando que eu mudei a vida delas para melhor. E tem outras que falam que estão entrando no assunto terra plana e estão adorando estudar o assunto também. Isso é muito gratificante. Porque eu tenho certeza que essa pessoa, ela já deu um passo para despertar. Essa pessoa já tem uma predisposição a despertar. E quando chegar esse momento e ela perceber 100% tudo aquilo que o Xandão dizia para ela anteriormente, eu tenho certeza que a vida dela irá mudar para melhor. Esse é o ponto-chave, esse é o objetivo do Super Xandão. Por isso que eu falo que sou o último herói da Terra, por isso que eu digo que sou super, por isso que eu digo que estou trilhando o meu caminho de campeão. Engloba tudo isso, entendeu? Ser super é exatamente isso. É você mostrar coisas boas para as pessoas, aquilo que modifica a sua vida para melhor e tomar como objetivo da sua vida melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Entende? Isso, é exatamente isso. Então eu não me preocupo com essas pessoas que falam mal a respeito do Xandão, não tem problema nenhum, podem falar à vontade, podem fazer vídeos, né? Me xingando, ofendendo, não tem problema nenhum, que isso daí a gente bate no peitoral de aço, exalando energia e repele. E para finalizar, Xandão, o que você sente quando um dos seus seguidores diz que você mudou alguma coisa na vida dele? Eu sinto uma euforia muito grande dentro de mim, uma felicidade muito grande, e o principal de tudo é que eu sinto que eu estou dando um passo a mais no meu caminho de campeão. Desde que eu comecei a fazer stream, eu comecei a perceber esse feedback positivo das pessoas, no sentido de que o Xandão estava ajudando elas de N maneiras na vida delas, né? Ou seja, mudar a vida delas para melhor. Eu percebia que esse é o meu real objetivo aqui nessa existência, entende? É desenvolver o meu interior e ao mesmo tempo que eu me desenvolvo, fazer com que as pessoas enxerguem isso e consigam se desenvolver também. Então quando uma pessoa chega pra mim e passa esse feedback de que ela conseguiu melhorar a vida dela por conta das ideias do Xandão, né? Através de brincadeiras, ou seja lá da maneira que eu utilizo ali para expressar os meus sentimentos, a minha interpretação das coisas, cara, eu me sinto muito gratificante. Eu percebo que eu tô dando um passo a mais no caminho que o Criador já pré-ordenou, né? Que eu trilhasse, e sinto que eu tô cada vez mais perto dele. É isso que me deixa feliz, né? No entanto que toda noite antes de dormir, as pessoas, né, tipo, eu sei que tem pessoas que pedem N coisas, né, pra Deus, esse tipo de coisa. A única coisa que eu peço pro Criador, todos os dias que eu deito, na verdade eu não chego nem a pedir, né? Eu agradeço a Ele por ter me dado mais um dia, e eu digo pra Ele o seguinte, eu falo que se eu estiver trilhando o meu caminho da maneira que Ele quer que eu trilhe, eu estarei feliz, independentemente do que aconteça no final, entende? É isso que eu quero fazer. Então, cada vez que uma pessoa chega pra mim e manda uma mensagem dessa, eu sinto que eu tô cumprindo com a minha missão. Eu literalmente sinto isso, sabe? E é isso que me preenche, e isso me deixa feliz. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Xandão, que está aqui na descrição. E também deixe seu like aí, compartilhe as informações importantes aqui que o Xandão passou pra gente, certo? Tamo Xandão, junto, rapaziada. obrigado, viu, velho? Satisfação total, prazer Valeu. imenso, irmão. Tamo junto sempre, velho. Valeu, obrigado.